Olá! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma funcionalidade muito bacana que tem dentro do Oracle Apex. Acredito que poucos desenvolvedores aí que trabalham com essa plataforma conhecem essa funcionalidade. É uma funcionalidade muito bacana que permite a geração, a modelagem, né, das suas tabelas de dados de uma forma muito simplificada, utilizando pouquíssimo código. Você cria todos os scripts de criação de tabela, de índices, de triggers, sequências. Vocês vão ver aqui, é muito interessante, né? Normalmente quando a gente vai criar tabelas aqui no Oracle Apex, a gente vem aqui no navegador de objetos, né? E aqui a gente faz a criação das tabelas de forma bastante visual até, né? Só que, por incrível que pareça, esse método do Quick SQL ou a funcionalidade, Quick SQL mesmo é o nome da função aqui, da funcionalidade, para mim é mais rápido, mais prático até do que utilizar aqui a criação de tabelas, de triggers aqui pelo navegador de objetos. Então eu vou mostrar para vocês aqui, olha, você vem aqui em SQL, então você vem aqui em SQL Workshop, Utilitários, Quick SQL. E aqui no Quick SQL, você cria as suas tabelas a partir de pouco código. Como que funciona? Olha, do lado de cá, eu vou incluir as instruções básicas desse lado esquerdo, e do lado direito ele vai gerando ali o script completo com todos os detalhes, fazendo muita coisa que você precisaria fazer na mão, ele vai fazendo ali automaticamente. Primeira coisa, você vem aqui nessa área de SQL, aqui em definições. Se você tiver com a versão em português vai estar escrito settings aqui, né? E aí você vai, primeiro, definir um prefixo para as tabelas. Como eu tenho outras tabelas já cadastradas nesse workspace, é uma boa prática eu definir um prefixo para ele utilizar no nome das tabelas. Antes do nome da tabela que eu der para a tabela, ele vai incluir ali um prefixo. No caso aqui, como eu vou criar aqui algumas tabelas de um aplicativo financeiro que estou pensando em criar aí, eu vou pedir para ele criar então o prefixo fim em todas as tabelas que eu pedi para ele criar aqui. Tá? Aqui por padrão, né, ele vai usar uma dessas três opções aqui. Quando você tiver uma relação de 1 para muitos ali nas tabelas, no relacionamento, ele vai criar o relacionamento e já criar, já vai setar ali como para excluir em cascata. Quando você excluir ali um registro da tabela pai, ele exclui em cascata as tabelas, os registros vinculados na tabela filha, ou então ele faz a restrição, ou seja, não permite a exclusão, ok? Não permite a exclusão de um registro pai se houver registros nas tabelas filhas, ou então ele simplesmente define como nulo. Ele exclui o registro pai e define os filhos com o ID do pai nulo. Bom, nós vamos usar esse em cascata mesmo aqui, né? Não é o mais comum de se usar em todos os casos, mas vamos deixar assim. Essa parte da compactação aqui é para gerar as tabelas compactadas, mas também não vamos utilizar. Aqui ele já permite, né, você gerar inserções, que é você pedir para ele inserir dados automaticamente nessas tabelas. Também é uma possibilidade aqui. Aqui já fica por padrão configurado para adicionar chave primária. Ok, então todas as tabelas vão ter chave primária, e o método de preenchimento das chaves primárias vamos colocar aqui como sequência, ok? Muito bem, acho que é só isso. Legal, aqui também, olha, nas colunas adicionais vamos colocar aqui também para ele incluir as colunas de auditoria. Vocês vão ver o que é isso. Vou salvar aqui, olha. Prontinho, agora a gente vai começar a incluir aqui as instruções para ele gerar o SQL. Vamos considerar que eu vou criar uma tabela com o nome cliente, beleza? Cliente. Apenas digito cliente, dou Enter. Quando eu dou Enter, ele fica aguardando os nomes dos campos.
eu não preciso colocar o campo ID, somente os campos que eu escolher para a tabela. Então eu quero que a tabela cliente tenha o campo nome, Enter. Olha só essas duas linhas de código aqui, olha só o que foi gerado, né? Observe que ele criou uma sequência lá com o nome da tabela cliente, que vai ser utilizada para popular o campo ID, e aí ele já criou aqui a instrução, olha, create table fim cliente, ou seja, ele está adicionando lá aquele prefixo fim na tabela, e aí já criou aqui o campo ID automaticamente, né? Já definiu o ID como chave primária, já disse que ele vai ser preenchido com o próximo valor aqui da sequence que foi criada. Já tem aqui o campo nome, por padrão ele define tudo como varchar 4.000 caracteres, mas dá para mudar, vou mostrar ali como é que faz. E ele já cria esses 4 campos que são aqueles campos de auditoria. Campo created, created by, updated e updated by. O que acontece? Toda vez que incluir um registro nessa tabela, ele vai incluir a data, né, a data de criação do registro e o nome do usuário que criou aquele registro. Ok? E também, quando fizer uma alteração em algum registro da tabela, ele vai inserir por trás. Você não precisa se preocupar em preencher esses campos. Ele vai preencher automaticamente no banco, através de triggers, o campo update e updated e updated by, que é a data em que foi alterado o campo e quem alterou. Olha só. E aí ele cria aqui abaixo as triggers. Olha, ele criou uma trigger aqui para a inclusão e update, né? O insert e update na tabela cliente, ou seja, toda vez que for fazer um insert, ele vai preencher o campo created e created by. O created by ele vai preencher aqui com o nome do usuário no Apex, caso você esteja preenchendo essa tabela através do Apex. Caso não seja através do Apex, seja através de uma API, enfim, ele vai colocar aqui o usuário do banco de dados, ok? Caso seja uma alteração, aí ele vai sempre preencher também com a data de alteração e o usuário. Perfeito? Já criou isso daí, tá vendo? Apenas 2 linhas aqui, olha, de código gerou isso tudo aqui e realmente seria necessário, né? Se você quisesse trabalhar com todas essas regras de negócio aqui, você precisaria criar todo esse código, ou então fazer lá no nosso, eu sempre esqueço o nome aqui, no navegador de objetos, criar ali as tabelas, ok? Mas vamos lá, vamos dar uma avançada aqui. Olha, vou colocar também um campo aqui de CPF. Observe que ele vai criar aqui o campo CPF com 4.000 caracteres, do tipo varchar. Mas eu quero que esse campo tenha somente 20 caracteres. Como que faz? Você vem aqui e digita VC 20. E pronto. Ele já altera aqui o tamanho do campo. E aí imagine que você também quer colocar esses campos aqui, o nome, o CPF, como não nulos, né? Ou seja, não ser permitido que eles que seja incluído registro com eles em branco. Como que faz? /NN, ok? Feito isso, ele já vai definir o campo como not null. Mesma coisa aqui com o nome. Bacana demais, né? Muito bom, tá vendo? Ele fez aqui. Aí você vai falar assim, poxa, mas aonde que eu vou aprender todas essas instruções aí para saber exatamente quais instruções eu posso utilizar aí para customizar as configurações dos campos, né? Tem aqui, olha, ajuda. E aqui na ajuda você tem todas as instruções, olha. Primeiro aqui uma explicação detalhada sobre como funciona. Aqui os tipos de dados que você pode customizar. Você já viu que por padrão ele preenche tudo como ele diz. A maioria dos campos ali ele vai definir já como varchar, a não ser que você utilize palavras-chave ali no nome
do campo, e aí ele já identifica por ali se é numérico, né, ou data. Como seria isso? Olha, se eu vier aqui e disser, por exemplo, phone number, vou colocar em inglês aqui que eu não sei se ele reconhece em português. Observe que ele já definiu como número aqui, tá? Por quê? Porque ele identificou que tem number aqui. Deixa eu tentar aqui em português para ver o que acontece. Número, telefone. Né? Em português ele não entendeu. Perfeito? Mas vamos deixar assim. Agora, imagine que o cliente ele tem uma tabela filha que é propriedades, por exemplo. Vou colocar aqui propriedades. Perfeito? Enter. Por enquanto ele vai dizer que propriedade é uma coluna aqui, né? É uma coluna nova. Mas eu não quero que isso seja uma coluna, eu quero que seja uma tabela. Como faz? Dou Enter, jogo uma indentação para frente e vou incluir os campos da tabela propriedades. Na tabela propriedade eu também vou ter o nome da propriedade, vou ter endereço. E veja só, ele já tirou o campo aqui, propriedades, e o que ele fez? Criou uma sequência para a tabela propriedades, criou a tabela propriedades, criou não, né? Está criando aqui o script por enquanto. Criou a tabela propriedades, já definiu aqui, olha, a chave estrangeira cliente ID. Como que ele faz essa vinculação? Olha, criando aqui essa constraint que é fim propriedade cliente e DFK, referenciando a tabela fim cliente e dizendo que ao deletar um registro na tabela fim cliente, ele vai deletar todos os filhos dessa tabela. Tá vendo como é perigoso isso aqui? Até não é normal utilizar isso daí na prática, tá? Enfim, deu para entender, né? Muito bacana isso daqui. E aí eu deixaria aí como tarefa para você exercitar. Entra aqui na ajuda, entenda aqui como funcionam os comandos. Olha, se você quer que um campo seja timestamp, basta digitar ts lá, barra apenas ts mesmo. Se você quiser que o campo seja do tipo varchar com tamanho máximo, você vai utilizar aqui o VC32K. Se você quiser que seja um campo de imagem, você digita aqui, ó, blob, ou então o clob, né? E aí tem aqui as diretivas de tabela que você pode criar também. Olha só, aqui se você disser que essa tabela é uma API, colocar essa diretiva na tabela, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma API, tá, do package PLSQL para consultar, inserir, atualizar e excluir dados na tabela via API. Quer ver? Olha como funciona. Eu vou aqui digitar, olha, API barra API. Vamos ver o que ele faz aqui. Veja que ele está criando aqui, olha. Está criando um package chamado FIN, cliente API, e está usando todo o código PLSQL aqui, né, para fazer aqui a função de get, de insert, de update e delete dessa tabela. E aí fica completinha aqui a API para ser utilizada de fora do Apex. Top, né? Muito bom, pessoal. Espero que tenha ajudado você. E aí, como eu disse no início, a gente ia fazer uma brincadeira. Eu vou acessar aqui agora o ChatGPT e nós vamos jogar esse código lá no ChatGPT para ver ver se ele reconhece isso aqui. Vamos ver se ele reconhece essa instrução aqui e gera o SQL na mesma qualidade ali. Perfeito, já estou aqui dentro do ChatGPT. Eu assinei recentemente aqui a versão Plus, né? E aí vamos
E aí eu vou escolher aqui já a versão do GPT-4 e vou pegar e copiar esse código para cá e vou instruí-lo a utilizar a mesma funcionalidade lá do Oracle Apex. Olha, utilize a mesma lógica da funcionalidade Quick SQL para gerar o script de criação dos objetos. Vamos lá. Observe que ele já identificou que a funcionalidade Quick SQL permite criar tabelas de forma rápida e eficiente. Agora ele está criando as tabelas conforme as instruções lá. Observe que ele já criou ali a tabela cliente, agora está criando a tabela propriedades, já identificou que a propriedade está vinculada ao cliente, já criou aqui o campo cliente ID, mas ficou por isso mesmo, não criou aquele monte de instrução lá que também é necessária, né? Mas já é grande coisa, né? E eu trouxe isso aqui para dizer para vocês, olha, ChatGPT é um grande parceiro em qualquer situação aí no desenvolvimento Apex, isso não é diferente, tá? Então, recomendo aí que vocês aprendam a utilizar, porque é uma ferramenta fenomenal que realmente ajuda a gente a resolver questões que você às vezes não vai encontrar na internet uma solução, e ele vai te trazer a solução ali já escrita em português do jeito que você precisa. Veja que a resposta dele é uma resposta muito bem estruturada, né? Ele já cria o código ali, ele já está dizendo que está criando a tabela clientes e propriedade, dizendo que a tabela cliente possui as colunas ID. Eu poderia continuar teimando com ele aqui, pedindo para ele melhorar o código e pedir para ele criar, por exemplo, criar os campos de auditoria. Vamos ver se ele entende isso daí, olha. Para adicionar campos de auditoria às tabelas, você precisa incluir colunas para registrar, né, as informações. Blá, blá, blá. Vamos ver se ele vai chegar na criação aqui. Observe que ele está reescrevendo agora as tabelas. Agora sim ele está criando os campos ali, olha, de auditoria. Created at, updated at. Muito bom, muito bom. Já fez a referência aqui de chave estrangeira para o cliente ID, que ele não tinha feito lá no primeiro código, né? Aliás, havia feito sim. Muito bom. É isso, minha gente. Então, duas dicas bacanas passadas hoje aqui para vocês. Uma, como utilizar o Quick SQL. Veja que com 6 linhas de código, nós geramos aqui 174 linhas de código que você agora, e aí realmente aqui você pode fazer com total segurança, que é revisar, né? Você pode salvar o script, ok? Vou salvar esse script aqui, né? E após salvar, você vai revisar e executar. Olha, estou executando agora o nosso script aqui. Está trazendo aqui para a tela de execução e eu vou dizer que está tudo certo e mandar executar. Vamos ver se vai dar certo. Isso aí. Pediu a confirmação aqui. Perfeito, olha, tá vendo? Tudo criado, ó. Criou a sequência, a tabela. Vamos lá ver se está lá. Ó. Vou aqui agora no navegador de objetos. Observe que ele criou aqui, olha. Vou até colocar aqui fim. Criou as duas tabelas. Fim cliente, fim propriedades. Ok? Com todos os campos aqui, tudo certinho. Além das tabelas, né? Vamos ver se ele criou os índices aqui. Também criou os índices das tabelas. Criou as triggers.
Tá aí. Muito bom, né? Se valeu o joinha, deixa o joinha aí. Valeu, um abraço, tudo de bom para vocês.